Conhecimento não significa conversão. Vamos repetir? Diga, conhecimento não significa conversão. Do mesmo jeito que experiências extraordinárias, eu vi anjo, eu recebi bênção, isso não necessariamente significa conversão. Você ter conhecimento bíblico não significa conversão. E, gente, eu conheço gente que ela se gaba por conhecer textos bíblicos grandes, às vezes capítulos inteiros da Bíblia. Pô, legal. Mas uma pessoa com boa memória também vai conhecer, vai guardar, vai reter. Eu não estou falando contra o conhecimento, pelo contrário. Eu sou completamente a favor do conhecimento. Mas eu quero dizer para você que assim como a experiência não basta, o conhecimento não basta. Para Deus, o importante e a chave é a conversão, é a mudança. Jesus estava conversando com um escriba, e eles estavam conversando sobre qual é o maior mandamento e tal. Marcos 12, olha só, é o texto que eu falei para você, que eu li essa semana e que me chamou a atenção. Marcos 12, 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe. Jesus fez uma pergunta, a resposta do cara foi correta. Ele tinha conhecimento da escritura, do que ele falou, ele citou textos bíblicos. Depois você vê em casa o texto todo. Olha o que Jesus declara para esse cara: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. É óbvio que essa fala de Jesus para esse escriba é uma fala positiva, dizendo o seguinte: você está no caminho certo. Mas o fato de Jesus dizer para ele, você não está longe, significa de uma forma explícita que ainda você não chegou lá. Você não chegou lá. A despeito do seu conhecimento, a despeito de você ter a resposta certa, de você saber o caminho, você ainda não chegou lá. Você não está longe, mas você ainda não vivenciou essa verdade do reino. Gente, vida cristã não se trata de uma prova para um vestibular. Sabe o que é? É conhecimento, essa catequese espiritual, de eu chegar para você fazer algumas perguntas. Quem é o pai da fé? Ah, Abraão. Pô, legal. Ô, gente, eu conheço um monte de gente que se fizesse N perguntas aqui, ia ter a resposta na ponta da língua. Isso é bom, é melhor conhecer do que não conhecer. Mas a questão é a seguinte: basta? Não basta. Não é suficiente, porque o que Deus requer de mim é arrependimento e conversão. Muita gente confunde conhecimento teológico com conversão. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus está falando dos fariseus. E olha o que Jesus diz. Você sabe que os fariseus, gente, eles conheciam muito da palavra, muito da lei. Eles eram agarrados na lei. Aliás, se você for estudar o movimento do farisaísmo, como começou, é uma das coisas mais lindas. Os fariseus começam naquele tempo de silêncio de Deus. Durante 400 anos, houve um silêncio, nenhuma voz profética. E daí cada um começa a fazer aquilo que bem entende. O movimento dos fariseus surgiu exatamente nesse período que a teologia chama de período intertestamentário. É entre Malaquias, é o período dos Macabeus, né? É entre Malaquias e João Batista, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Eles surgem agarrados à palavra, só que a letra acabou os matando. E olha o que Jesus falou para eles. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
seu coração está longe de mim. Tem conhecimento, tem resposta para as perguntas, mas não tem verdade interior. Conhecimento não significa conversão.